Alerta de conteúdo sensível. O episódio a seguir trata de temas muito delicados e caso você tenha certas dificuldades e certos receios em ouvir esse tipo de material, evite ouvir esse episódio ou ouça com discrição. Atenção, as aulas estão começando. Favor comparecer à 8ª temporada do Khan Show, o podcast que dá aulas, um episódio de cada vez. Felipe, diz pra mim, você gosta de bananas? Eu tava comendo uma agora, inclusive, antes da gravação. Ah, que bom. E hoje a gente vai iniciar a nossa temporada sobre Monogatari, especificamente o primeiro arco, contendo Bakemono, Kizumono, Nisemono e Nekomonogatari. E além disso, com uma nova bancada de convidadas muito especial, Ana Lu e Tibi Martins. Vamos lá, começando aí então. Tibi, você que é de fora da casa, né? Que a Ana, ela é estreante no Khan Show, mas afinal de contas ela é freguês do grupo de apoiadores. Freguês do grupo. Conta pra gente um pouquinho aí qual é a sua relação com animes, fala pra gente um anime favorito também e qual é o material escolar que você considerava mais legal quando você tava na escola. E aí, galera, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui nessa temporada, né? Vamos se divertir muito. Falando assim, de animes em geral, né? Eu acho que eu sou geração manchete, né? Então comecei ali bem na época de Cavaleiros do Zodíaco, né? Assistindo Tokusatsu também, né? Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Rei Earth. E depois eu fui muito mais pros mangás ali a partir de 2001, mas sempre acompanhando algumas coisas que passavam na televisão, até eu ter, minha família ter condições de ter TV a cabo, que daí é, né, Cartoon Network passava muito anime ali. Tinha alguns canais ali com muito anime. Eu morava no interior de São Paulo, né? Eu morava em Campinas e a gente tinha um grupo de amigos que se encontrava no Sesc da cidade, domingo de manhã, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, assim, pra assistir anime. Então o pessoal pegava fitas cassete. O pessoal pegava fitas VHS, deve ter gente que nem sabe o que é isso. E aí a gente pegava as VHS e ia passar no cineminha que tinha lá no Sesc, né? E aí eu vi muita coisa diferente nessa época, né? Bem ali nos primórdios. Mas, querendo ou não, o que mais me marca nesta vida é Neon Genesis Evangelion, né? Então esse é o Temos meu... aí uma pessoa que gosta de sofrer. Esse é meu favorito, assim. Tanto que aqui no fundo do meu quarto tem até um pôster deles. Eu tenho a Ayana Mihei tatuada na perna. É muita paixão mesmo. Muito bom, muito contente que você está aqui com a gente. Muito bem-vinda. E Evangelho é muito bom também, recomendo pra todo mundo. E acho que a última vez que eu me envolvi com anime e uma fita VHS foi com o filme do Pokémon. Nossa, o primeiro. O primeiro. Eu tinha essa do Pokémon, o primeiro também, e eu tinha umas sortidas do Dragon Ball, assim, tipo, bem aleatórias, sem ser sequência nem nada. Eu lembro que o primeiro concurso de cosplay que eu participei, eles davam uma fita de brinde só por ter participado, né? Claro que eu não ganhei. Mas eu ganhei um movie do Amegami-sama em VHS. Caramba. Os ovos do Rurouni Kenshin, a gente viu tudo em VHS. Mas o mais importante, qual foi o primeiro cosplay? Foi a Ai-chan de Video Girl Ai, que nunca veio o anime, né, oficialmente pro Brasil. Foi o primeiro mangá que foi lançado sem ter o anime, né, de forma oficial aqui. Acho que nunca chegou. E eu gosto muito, né, ainda do quadrinho, do mangá. E aí foi meu primeiro cosplay. Que legal. Muito bom. Inclusive, se você quiser compartilhar com as pessoas, se você posta cosplay, se você posta mais coisas que você faz do seu dia a dia, que se envolve com eventos, animes, por favor, deixe as redes sociais que você quiser, fica à vontade. Opa, é fácil. Qualquer rede social é @chibimartins, né? Lembrando que Chibi é com CHIBI. Então, Tibi Martins em qualquer rede social, tudo juntinho, é fácil de encontrar e é ali que eu posto minhas maluquices. A Tibi falou qual é o material dela favorito? Exato, o material escolar favorito. É verdade, faltou o material escolar favorito. Meu material escolar favorito. Eu gostava muito de ter estojos diferentes. Então, acho que estojo seria um deles. Muito bom. E você, Aninha? Dali.
Oi, gente, eu fui a apoiadora selecionada por livre e espontânea pressão para estar nessa temporada. Porque quando você é um apoiador do Kanshou, você pode votar. Você corre o nos risco. animes da temporada. E eu votei nesse. Aí agora eu tive que vir aqui falar sobre. Exato, a gente jogou a bucha de volta pra vocês aí, ó. Vocês querem Olha o esse? que Tá bom, acontece fala aí. quando você tenta participar e apoiar seus amigos. Brincadeira, gente. Tô bem feliz de estar aqui. Apoio o Kanshou desde o dia 1. Nesses dias apareceu nas minhas memórias uma foto na casa do Felipe, no dia que ele convidou a Carol pra participar do Kanshou. Eu tava com eles, porque eu e a Carol morava juntos na época. Eu nunca vi anime em VHS, eu não sei porque eu acho que eu sou levemente mais nova que todo mundo daqui. Eu tenho 25, eu sei que eu sou mais nova 2 anos que o Natan, mais ou menos o mesmo do Fé. Mas eu também, assim como a Chibi, eu vi muito em TV aberta. Então eu acho que foi na adolescência que eu entendi o conceito de anime, porque pra mim era desenho, era Cavaleiros do Zodíaco, era Sakura Card Captor, Inuyasha e principalmente Pokémon e Yu-Gi-Oh! Porque meu tio tinha várias cartas do Yu-Gi-Oh! Eu aprendi a jogar certo? Nunca. Mas eu tinha um bolo enorme e eu amava. Amava todas as cartas, amava muito Yu-Gi-Oh! Eu tinha DVD que, tipo, minha família ganhava de trabalho que meu tio fazia, que ele trabalhava com mídia. E aí, quando eu fui ficando adolescente, eu quis recuperar. Eu queria ver o final daquelas histórias. Eu queria ver o que aconteceu com o Naruto depois do Exame Chunin. Porque o SBT só transmitia até o Exame Chunin todas as vezes. Sim. E eu nunca acabei isso. Porque eu fui adicionando anime, não voltei em alguns, então tô até hoje aí assistindo animes que eu conheci lá na minha infância. E ao contrário do que o Felipe acha, porque eu sei que essa é uma opinião polêmica pra ele, meu anime favorito é Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu defenderia aqui o porquê. Não tenho nada contra Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu acho apenas que ele não é o melhor anime. Só pra terminar de me apresentar, o motivo que eu gosto de Fullmetal é porque os arcos narrativos dele são muito bem amarrados, assim como os personagens são escritos. E eu sou formada em letras e eu estudo roteiro o tempo todo, então eu sei muito sobre essas questões de como as narrativas são construídas. Eu gosto de observar, eu vi Avatar A Lenda de Aang 10 vezes, cada vez observando o arco de um personagem. Eu não tenho redes sociais pra me seguir, mas se vocês apoiarem o Kanshou, vocês vão me ver lá no grupo dos participadores. Dos apoiadores. E o meu objeto favorito era um objeto bem gay, gente. Porque eu era toda menininha. Meu material favorito era uma régua. Só que a régua dobrava ao meio porque era um espelho. Então era uma reguinha, eu acho que o da Puka ou da Betty Boop, eu só lembro que era vermelho. Foi ótima, me roubaram em uma semana. Mas enquanto eu tive ela, eu fui feliz. Fancy. Queria saber do Natan qual que é o objeto preferido dele de escola, já que ele fez a pergunta. Minha resposta aqui faz tempo. Material dourado. Material dourado. Nossa. Fica contando unidade, dezena, centena com aqueles quadradinhos de madeira, mano. Eu ia falar, quantos anos você tem, gente? Porque eu nunca vi pessoas da minha geração usando isso. Não, pior que na minha escola também cheguei a ter contato, assim. Mas era tipo, olha, assim que os maias, os astecas, os incas faziam. Ai, o meu material era o ábaco. Eu adorava fazer contas. É. Vai, Felipe, o seu, o calendário, o sumério era... talhando na pedra? Não, o meu era um transferidor, que eu gostava de ficar brincando de Xena com o transferidor que era 360, sabe? Ficar atacando nos amiguinhos. Não, o transferidor serve pra... Se você pegar o de metade, 180, você junta com uma régua e forma tipo uma espada. Eu ia falar que dá pra invocar demônio também. Um transferidor? Transferidor? Com transferidor? Não, com contato. Ah, tá. Ah, tá. Com compasso. Gente, eu sou de humana. Demônio. Eu sou de humanas. Porra. Mas bora lá pra ficha técnica? Vamos então ser breve, até porque a gente só quer mencionar que Monogatari, a série Monogatari, ela é uma adaptação de light novels do Nishio Ishin, que é um pseudônimo de Nishio Ishin, ele só tirou o H pro nome dele ficar legível de atrás pra frente. E ele é um declarado fã de Jojo, ou seja, ele tem espaço aqui no Kanshou, ó, convidado, Nishio Ishin para o Kanshou, qualquer dia desses. Esse primeiro arco que a gente tá vendo, ele foi transmitido entre 2009 e 2012, então foram 3 anos de lançamento que a gente vai estar condensando aqui nessa temporada. Foi produzido pelo estúdio Shaft, eu não conhecia de nome, mas eu já vi vários animes do estúdio Shaft, como Madoka, Nisekoi e Sangatsu no Lion,
que são animes, enfim, já tem o seu renome, são maravilhosos. E os dubladores presentes em Monogatari também são já também muito bem estabelecidos no mundo dos animes. A Chiwa Saito, que tá dublando a Senju Ogahara, nossa personagem com o peso estranho, ela é a Homura de Madoka e a Carol de Bacano, lembra, Felipe? A menininha que ficava contando os pontos em Bacano. Sim, que apareceu 2 episódios, no primeiro e no último. Eu lembro que ela tinha a minha indignação, que é por que serve aqueles pontos. E É verdade. que nem o cachorro do bilhão, mas tudo bem. O que são aqueles pontos que ele fica contando? Puta, não sei também. Não sei também, velho. E os pontos parecem que estão decrescendo. E você fica, tá, o que isso significa? A Carol também não sabe, ela só fica, eu ganhei esses pontos, eu perdi esses, falta alguma coisa pra eu fazer? Eu não sei, eu também não sei, Carol. É Tinder, sabe? Que você entra no Tinder, aí tipo, ganhou pontos comigo. Que ponto? Fazer o quê? Trocar Eu faço o quê com esses pontos? Exatamente, vou trocar por o quê? Uma geladeira? Pagar meu carnê da Casa Bahia, filha da Exato. puta. E temos também Hiroshi Kamiya, que é o dublador do Araragi, que ele dubla Ego Jinbachi em Blue Lock. E o Levi de Attack on Titan, porque eu percebi que ele tinha aquela voz mais grossa, veludada. Eu falei, reconheci na hora. Dublador excelente. Pelo visto dá pra contar com uma excelente qualidade técnica no anime. E eu estou já percebido nesse primeiro episódio, mas a gente vai deixar isso pra depois da sinopse. Sinopse. Episódio 1, Hitagi Crep, o deus da emoção. Koyomi Aragi é um aluno comum, mas com uma característica muito peculiar. Ele é um ex-vampiro. Quando Seiji Ogahara Hitagi, a menina sem peso, entra em sua vida, ele decide ajudá-la a se conectar com seu passado perturbador. Vamos lá então, meninas. Tragam pra gente aí suas primeiras impressões sobre Bakemonogatari. Começando por você, Tibi. Bom, a gente já começa o anime, né, tomando um susto. Pra dizer o mínimo, né? Pra dizer você o já mínimo. fala, calma, peraí. Mas aí eu fiquei imaginando que pudesse vir coisas muito mais pesadas do que veio depois, né? Então eu tomei aquele susto inicial. Pode falar spoilers? Pode. A Pode. partir daqui a gente já tá- assume que o ouvinte viu o Já episódio. assistiu, exato. Então tá bom. Então você já começa o anime tomando uma calcinha na cara, né? E aí eu achei, putz, lá vem coisa pesada depois, né? Mas depois eu falei, até então, até o momento, né, nos 2 primeiros episódios, a gente não tem, assim, nada tão grave. Eu achei super interessante essa premissa, porque quando você vê todo aquele ambiente escolar, você nem imagina, às vezes, a loucura, né, do que aquilo pode transformar. Queria ser tão leve quanto a Senju Ogahara, mas, né, infelizmente a vida não me permite. Mas lutamos para ter um peso pelo menos normal. Mas a leveza dela era uma leveza moral artificial. Devemos lembrar também, né? Exatamente. Não, mas eu prefiro ter o peso físico e ter a minha integridade moral também constituída, né? Do que comerem coisas espirituais, não só o meu peso, né? E tirarem outros valores de você. Mas eu achei bem interessante esses 2 primeiros episódios, ainda não assisti o resto, por conta dessa questão desse desenvolvimento inicial dos personagens, né? Porque eu fiquei bastante surpresa, acho que por ir muito sem expectativa, né? Mesmo lendo a sinopse do que podia acontecer. Fui na loucura, né? Eu achei muito legal como eles apresentaram cada personagem. Começaram, né, esse primeiro desenvolvimento aí que a gente tá vendo dos personagens. Achei que muita coisa, ele é bem engraçado. Tem algumas partes, assim, digamos assim, um pouco mais ácidas, né? O Oshino, ele também tem suas sacadas. E a briguinha, né, entre a Senju Ogahara e o Araragi, aquela disputinha que fica entre os dois, fica muito divertido. Então, eu tive boas impressões logo de início. E você, Ana? Como a Chibi disse, eu realmente quero fazer um levantamento. Se algum anime teve um fanservice tão rápido, porque ali foi 10 segundos, gente. 10 segundos. Eu olhei, foram 10 segundos. Mas, tirando isso, eu amei o primeiro episódio
não só pelo conteúdo, como eu amo o mistério, como a gente tá muito tempo vendo as coisas pelo olhar do Araragi em primeira pessoa, até um pouco angustiante, pelo menos pra mim, de vez em quando eu falo, alguém muda essa câmera, entre aspas, de local. E eu adorei que a Sandy Ogahara, a informação menos relevante e perigosa dela é que ela não tem peso. Porque a mina que aparece do lado de fora de uma sala coloca um... Ai, como que é aquele negócio? Estilete. E depois um grampeador. E um grampeador. E o grampeador na boca do cara. Ela é boa pra ser agiota, fala aí. O fato dela ter toda aquela atitude torna o fato dela tiver sem peso é a coisa menos interessante que eu penso nela. Porque, ai, gente, acontece, as pessoas são estranhas. Então, eu amo todo aquele primeiro episódio. Tem coisas muito estranhas, dá vontade de saber o que vai acontecer. Eu ri muito com o Oshino. Primeiro que o nome dele é Meme. Chama Oshino Meme. Uhum. E porque eu quero ver como ele vai se desenvolver, porque ele é literalmente um salvador branco. Ele tem uma coisa que parece mais... Ele é mais ocidental. Ele tem uma vibe meio pai de santo também, né? Tem. Mas muito do jeito ruim, entendeu? Pro outro lado. Isso. Porque ele cobra... Supostamente ele cobra super caro, que a gente pode falar depois, pra ajudar os adolescentes problemáticos. E mora no prédio super caro abandonado. depende pra quem, né? Que pro mano ele cobrou 5 milhões e pra ser Ogahara foi só 100 mil tranquilo. É, não, verdade. Uma coisa que foi horrível é que pra mim o segundo episódio foi muito chato. Porque quebrou muito o ritmo pra quem tava vendo em seguida. Porque metade do segundo episódio é eles conversando. Embora a gente extraia uma outra informação de lá, que é relevante, tem a construção de personagem, eu fico, meu Deus, o que vai acontecer? Vai pra ação logo. Me dá uma sensaçãozinha de filler, mas apesar disso eu também amei os episódios, eu tô muito curiosa pra saber como vão ser os outros itens de folclore, os outros personagens, pra saber mais da representante de classe que tava com ele, que a gente já sabe que também já foi ajudada. Acho que ainda tem muita coisa pra descobrir, eu espero que a Sandy Ogahara fique. Apareça ali, não vai embora de vez. Eu ia só complementar rapidinho, que eu acho que isso que é interessante, né? Eles têm vários termos e várias expressões que às vezes você se perde, porque são coisas muito características do próprio Japão. Aí você tem que depois ir dar uma olhada, né, pra entender. Então, sei lá, teve um que eu acho que eu entendi que era tipo um fantasma, né? Algum ser ali místico. Então tem alguns nomes, assim, que eu acho que é uma série que você tem que assistir um pouco mais de uma vez, né? Alguns episódios, ou pausar e fazer algumas pesquisas, no qual eu confesso que eu não tive 100% de tempo pra fazer. Mas é bem interessante nesse sentido, porque ele vai te transportar pra outro mundo através de alguns comentários deles. Vocês tocaram no meu ponto favorito desses 2 episódios, que é essa desenvolvimento, essa descoberta dessa relação desses personagens que eles têm com o sincretismo religioso do Japão. Quando o Oshino vai explicando o que é o caranguejo, que na verdade ele é só um caranguejo por conta de um jogo de palavras entre Kani e Kami, né, caranguejo e Deus. E ele começa a explicar também que, não é um Deus que te amaldiçoou, enfim, você pediu, ela pediu, né? A Sandy Ogahara, na verdade, ela pediu pro caranguejo tirar essa maldição dela, tirar o trauma dela, o abuso que ela sofreu. E isso se converte em a perda de um peso físico, porque ela não tem, literalmente, ela não está carregando aquele fardo mais. E eu achei muito curioso porque, deixo aqui, inclusive, a recomendação do perfil Japanologia_JP no Instagram, pelo Vitor Hugo Keb. Ele comenta muito sobre cultura japonesa, muito sobre sincretismo religioso, não só da religião, né? Até porque ele comenta em algum material dele que toda essa tradição que a gente conhece de, enfim, de lidar com deuses, o japonês tem muita relação com os deuses da montanha, existem muitas histórias sobre ir para a montanha e voltar mudado. Isso é uma tradição, assim, muito antes de um estabelecimento de uma religião shintoísta e budista no Japão. E eu acho que se o anime for brincar com isso, até porque todos os episódios são nomeados com algum outro animal, e a gente já viu que a outra menina do amigo do Araragi, ela tem alguma coisa a ver com gato. Então eu espero que o anime explore muito, muito, muito essa relação que o Japão tem com a cultura em volta deles, né? Com o mundo onde eles vivem, que, enfim... Yokais, por exemplo, são a interpretação de fenômenos e a atribuição de um caráter mais sobrenatural, digamos, para objetos, para coisas do dia a dia. E vai ser muito interessante se o anime realmente traduzir isso para uma relação bem sobrenatural, bem estranha entre os personagens. É uma atribuição espiritual, né? Que dá alma às coisas.
independente da forma que a gente vê como vida ou não. Tudo tem sua alma, tudo tem seu espírito, e isso vai refletir provavelmente nos nossos personagens e no ambiente ao redor deles, provavelmente. Cara, essa questão do jogo de palavras é muito bom porque no anime, nesses 2 primeiros episódios, até tem um outro jogo de palavras que é feito com a palavra omoi, né? Que é tanto pra peso quanto pra fardo, né, no sentido, tipo, de burden, né, de culpa, mas mais nesse sentido de algo que você carrega fisicamente, quanto pra emoção também. Então, é muito interessante, assim, o jeito que é tratado isso, porque como o Nathan disse, né, ele fala, não é que necessariamente era um deus, assim, mas pode também ser interpretado como um processo que a Seiju Gahara fez com ela mesma, sabe? E aí, tava refletindo, tipo, como dá pra analisar também com uma lente meio que de psicanálise sobre a supressão de um trauma, só que a supressão ela nunca acontece sem você deixar marcas, né? Sem você deixar traços disso na personalidade, que seria um sintoma. No caso da Seiju Gahara, o sintoma dela é não ter peso, né? Justamente por ela querer tirar todo esse fardo. O fardo, omoi, se traduziu em omoi peso, mas também afetou omoi emoções dela, né? Eu achei isso muito bacana, assim, como que o anime consegue trabalhar essa questão da linguística ao longo da história, né? E ela não fica só sem peso, né? Ela é super despudorada, tanto que ela fica ali seminua na frente do Araragi, tipo, ela não tem vergonha, ela fala coisas mais diretamente, ela é violenta com ele quando ela quer, ela realmente não tem um freio emocional social, digamos. Então parece que ela é realmente desprovida de qualquer sentimento mais empático com outra pessoa, sabe? E com ela mesma também, porque ela tá totalmente desconectada do trauma dela. E na verdade, né, pelo menos na tradução que eu tava, é interessante a gente observar que, óbvio, a gente entende que ela quis se desconectar do trauma, do abuso, e isso gerou a ligação com o deus caranguejo, assim por dizer. Mas o que fala que é desconectado é os sentimentos com a mãe, a ligação com a mãe dela. Não é o trauma, é sobre não ter sido protegida. Então a gente pode até pensar que o quê? Todo esse despudor é porque são coisas que teoricamente uma mãe vai ensinar para uma menina. Mas ela não tem a ligação com a mãe. Dizem também que é muito comum, né? Depois que você sofre um trauma desse tipo, você tomar 2 caminhos, né? Que é sempre o 880. Então, você se fecha demais, né? E se você se protege e você não quer saber mais nada dessa questão, digamos assim, sexual. Ou você se abre demais, né? E aí você acaba sendo muito despojada porque você acha que aquilo, digamos assim, tem que ser parte do seu eu, da sua essência, né? Tem que fazer parte de você. Então, você vê, né, muitas histórias de pessoas que passaram por esses traumas indo pelos 2 lados, né? Ou um lado de se retrair demais, ou um lado de se expor demais. No caso dela, ela acaba se expondo demais, talvez por falta dessa proteção, por falta dessa orientação, né? Por falta dessa... Se bem que lá no Japão eles veem as coisas muito mais diferentes do que a gente, né? Em alguns desses sentidos. Então, eu fui num evento começo do ano que tinha um grupo de idols que tinha... No telão, era uma música falando sobre sexo e masturbação e os bonequinhos ali se esfregando um em cima do outro, sim, num show para crianças. E lá... Japão! E lá pra eles, não é crianças pequenas, né? Adolescentes, tal, mas menores de idade. E pra eles falar sobre isso abertamente é muito mais fácil do que a gente tem aqui de pudor aqui dentro. E olha que brasileiro tem pouco pudor pra muita coisa. Então são questões de diálogos, né? Mas eu acho que por falta desse diálogo familiar, dessa proteção familiar, muitas vezes ela se expõe demais e é violenta demais e acaba se expondo demais em vários sentidos, porque ela tem a ausência interna do carinho, do olhar para ela não foi vista, né? Ela não foi cuidada. Ela tem esse vazio, né? Que externa na mãe, que externa na ausência do pai, e então ela precisa que alguém olhe para ela. E ela chama atenção assim. Não é à toa que ela é a menina mais bonita da escola, que ela é, enfim, super inteligente, aquele típico de anime que a gente conhece, aquela menina, só que, obviamente, por outras motivações. E uma coisa pra gente observar que eu acho
interessante a gente ter, conforme a temporada for avançando, é justamente essa questão que a gente teve o fanservice nos primeiros 10 segundos, e em seguida a gente tem uma personagem que passa sobre abuso. Então dá até aquele nervoso, tipo, como vão lidar com isso? E eu acho que é isso pra gente ver se vai ser mais positivo do que negativo, porque pode sim ser um mecanismo de defesa, uma vez que ela está com seu peso de volta, tanto físico quanto espiritual, ela escolher ser uma pessoa que é muito tranquila com o corpo dela. Vê, não vê? Tô nem aí. Mas a gente tem que pensar isso, é uma personagem, qual será a intenção por trás disso? A gente vai ter ela se expondo porque é uma característica dela, é uma característica de sobrevivência, ou é puro fanservice? Isso é um equilíbrio delicado, porque, obviamente, personagens têm vida e personagens são criados por outras pessoas. Num anime passa não só... Porque veio de uma light novel, eu queria saber, tem tanto fanservice na light novel? Provavelmente não, existe uma escolha de animação. Então, uma série de fatores que eu acho que vai ser importante observar, imaginando que as histórias vão seguir essa linha de traumas pesados para adolescentes, ainda mais. Eu queria acreditar que a gente tá caminhando num caminho legal, no mais positivo do negativo, até porque eu, pelo menos, e aí vocês me dizem, eu achei que o anime, com a direção bem diferenciada dele, demonstrou, assim, obviamente que é um assunto muito difícil de você retratar de qualquer maneira, não tem como. Mas eu senti que eles não foram explícitos, eles obviamente contaram tudo o que aconteceu, mas eles não foram visualmente explícitos, o que acaba sendo desnecessário. Deixaram muito bem entender e eles usam um recurso visual que eu achei muito interessante algumas vezes, que dá um olhar mais analítico. Tem 2 momentos que eu acho peculiar. Quando o Araragi tá levando a Shinji Ogahara lá pro cara, pela primeira vez, a câmera sai acompanhando eles e tá meio como se fosse passando num filme antigo. E eu achei isso, sabe, tinha um monte de coisa escrita em volta, tipo, partes do corpo escritas, assim. E eu achei isso com um olhar tão mais cru e sem emoção, que também tira um juízo de valor do que aconteceu. E acho que isso é uma coisa muito importante. Quando abusos desse tipo acontecem, a gente tem que tirar o juízo de valor e achar que a culpa, enfim, cair num caminho de culpabilizar a vítima de qualquer coisa assim. Então, esse momento eu acho que contribui pra isso, e também no momento em que a história tá se desenrolando, a gente realmente descobre o que aconteceu com a Shinji Ogahara na cena em que ela estava sendo atacada. Mostra um corpo dela, só que mostra um corpo como se fosse anatomia, livro de anatomia. Então mostra, tipo, os órgãos internos, assim, ela tá provavelmente desnuda, mas a gente vê, tipo, meio que um raio-x do corpo. Tendo essa visão mais desmoralizada, no caso de sem moral, né? Amoralizado, digamos. Esse caráter mais analítico me dá uma sensação de que eles vão tratar isso com mais seriedade. Tem formas de expressar o que a gente não quer falar ou que a gente não quer retomar, de modo que a gente maquia, sabe? O que quer ser tratado. Então, sei lá, direto, por exemplo, quando vocês estão conversando com um amigo muito próximo de vocês, a pessoa tá falando sobre um determinado assunto que você saca que não é aquilo que ela tá querendo falar, sabe? Que o que ela quer falar tá nas entrelinhas. Então eu acho que o anime, por ser um anime, né, por se tratar de uma questão mais visual, ele é explícito, mas sem ser preguiçoso. Sem tocar na ferida também. Então eu acho que ele consegue aproveitar o que o audiovisual talvez tenha de melhor, assim, também, que é te dar um pouco de esforço, sabe? Pra poder completar o contexto e não ficar só nessa cultura da televisão de toma aqui a informação pronta, é isso que aconteceu e já era. Eu acho que pra além de você poder trabalhar a própria psique da personagem, porque eu me senti bem entrando dentro de, tipo, como os personagens ou veem ou representam pra si mesmos essas situações, mas também o anime querendo que você faça um esforço de compreender pra além do óbvio, sabe? Por exemplo, essa jogada que eles fazem de apresentar vários pontos da história com o texto, né? Logo no começo do segundo episódio, eles contam uma história inteira em poucos segundos, que é sobre um garoto, não sei se todo mundo aqui teve tempo pra parar e ler, mas é a história de um garoto que um dia ele encontra a figura de uma mulher que oferece pra ele 10 moedas de ouro pela sombra dele, né? E aí ele fica pensando por que a pessoa quer comprar a sombra dele, mas não era uma coisa que ele sentiria falta, assim, porque a sombra, o negócio que sai aqui do meu pé e tal. Tanto faz viver com ou sem sombra, né? É só depois que privatiza que a gente sente a falta, Felipe.
Aí ele vende, no final, a sombra dele. E ele começa a sentir um certo distanciamento, tanto dele mesmo quanto das pessoas em volta, né? E as pessoas começam a tratar ele com hostilidade, porque afinal de contas era muito esquisito uma pessoa sem sombra. E aí a sensação que ele sentia era que tinha algo que devia estar lá, mas não está. Ele colocava ele numa posição muito, tanto de incompleto, mas como de diferente para com as outras pessoas, sabe? E aí lá na frente, quando ela vai falar da questão do fardo, da culpa, que ela assume para si a responsabilidade de lidar com os sentimentos dela, eu acho que também remete a essa coisa que foi apresentada lá no primeiro, sabe? A supressão, ela causa essa sensação de que existe a ausência de algo que deveria estar aqui. Essa ausência, essa coisa não dita, é o que vem causando esse mal-estar, esse estranhamento, é esse não lidar com a questão que empurra a Seijo Gahara pra essa posição que ela se encontra, sabe? E pra mim é até mais doloroso quando a gente vê que não é só preto no branco, ela não foi só abusada. Ela foi abusada porque tem o contexto da mãe. A Seijo Gahara nasceu com uma doença muito severa e a mãe rezou para que ela melhorasse. Ela fez ali a cirurgia, parece que ficou melhor e tal. Só que isso acabou levando a mãe para um caminho religioso muito intenso e ela acabou caindo no culto. E ela, enfim, parece que ela até parou de prestar atenção na filha. Então a desconexão da mãe, que a Ana tinha mencionado inclusive, já veio desde muito cedo, desde o começo. Então talvez isso tenha até se aflorado quando ela livrou dos seus pesos, das suas empatias com o deus caranguejo, entre aspas, né? Enfim, isso coloca a gente numa situação muito complexa, porque, enfim, a mãe oferece a filha, essencialmente, como oferenda pra algo que a fez melhorar, e, assim, é de um conflito muito intenso, porque, obviamente, que, assim, a mãe não defender a filha é realmente muito horroroso, mas a gente vê na mãe uma figura que ela tá, tipo, isso talvez seja pro bem dela. Eu estava pensando no bem da minha filha, e agora eu cheguei num limite que eu tô tão desconectada da minha filha que isso levou pra um lado muito horroroso. E achei essa zona cinza, digamos, bem interessante de eles terem adicionado também na história. A mãe é tanto vítima quanto abusadora nesse ponto. E é uma coisa que qualquer psicólogo fala, não sou da área, mas eu trabalhei com saúde mental, é uma coisa que explica, mas não justifica. E é totalmente zona cinza, e relações de mãe e filha sempre são complicadas. Eu acho que a gente tem muita psicanálise no fundo aqui, como o Fê disse. Porque essa falta totalmente freudiana também, sombra é uma coisa que, se eu não me engano, Jung fala. E é engraçado, porque tanto a história da sombra quanto do peso é sobre a falta. Eu me pergunto se os próximos personagens também serão sobre a falta de algo. Eu não sei se seria... Exatamente, assim, eu quero ver como é que eles vão tratar a profundidade de cada personagem, né? Porque a gente já viu aqui que tem várias nuances nela, né? Então, ela já tem diversos comportamentos, a gente entende um pouco dessa história pelo que ela passou, e aí tem todo um desenvolvimento aí que virá pela frente. Essa questão da mãe, a relação com os pais, a gente vê em diversos animes, né? Falei, né? Eu gosto muito de Evangelion. É relação pura pai e filho, né? Então tem muito dessa questão. E a gente vê muito comum em diversas pessoas como a ausência dos pais. E porque não falou nada do pai dela, pelo que eu lembre, né? Acho que não. Acho que não falou nada do pai dela. Só que ele foi embora em algum momento, não foi? Não, ele se divorciou, mas ela mora com o pai. Mas aí o que aconteceu com ele? Teoricamente, a guarda do pai. Mas não fala nada, né? Ele quase não tem papel na história, essencialmente. E aí, você vê essa, digamos assim, essa ausência, possivelmente de pai e mãe. E você ainda vê... Eu nem enxergo... Talvez eu não tenha visto, né? Que nem o Nathan, mas eu não vi como se a mãe tivesse oferecido ela tanto como uma oferenda, né? Eu entendi mais aquela questão que o cara foi um sacana, o cara que tava com a mãe dela, né? E a mãe dela simplesmente não fez nada. Não que a mãe tenha oferecido, mas que a mãe deveria ter defendido. Com certeza. Né? Não, pelo menos foi isso que eu entendi. Porque... algumas coisas podem ter se perdido no meio, eu e você tem entendido coisas diferentes. Não tem problema, faz parte. Mas é por isso que estamos aqui. Exato. Mas eu tinha entendido isso, né? Que o cara quis se aproveitar da situação, porque a mãe tá naquele... ela entrou nesse culto e ela ficou cega por ele. E ela se cegou pra vida. E aí vem a contradição, né? Porque ela foi buscar uma coisa, digamos assim, uma forma... um conforto espiritual
para conseguir forças para lidar com a dificuldade do que a filha estava passando. Só que nesse conforto espiritual que ela caiu, né, que ela encontrou, ela se cegou pro resto da vida, né? Não só para a filha, mas para a vida. E aí ela perdeu tudo aquilo que ela estava em busca antes. E aí quando você vê... eu sou contra exageros de todas as formas, né? Eu acho que a gente tem que sempre... É o mais difícil, mas a gente tem que sempre tentar manter o equilíbrio e extremismos de ambos os lados, de todas as formas, eu acho muito complicado. Então, quando você vê ela entrando nessa forma que ela se cega para a vida, que ela entra no extremo desse culto, ela acaba perdendo todas as outras nuances do que a própria vida tem para oferecer. E principalmente a filha. Então, não é que isso justifica a ação da mãe, mas você tem o lado da mãe, você tem o lado da filha, você tem, né, várias visões da mesma situação. Claro que é mais puxado pra ela, né, mas uma coisa não anula a outra. Você só enxerga visões diferentes, lados diferentes da mesma situação. E aí você vai entendendo a dificuldade e a essência do comportamento de cada personagem, né? Por que ele vai agir daquela forma. E é muito profundo, assim, 2 episódios a gente já tá fazendo super análises nesse sentido, né? E aí eu fico muito curiosa pelo que vem pela frente. Talvez não seja tudo relacionado à falta, mas talvez esse primeiro arco seja, e eu espero que nos outros arcos ele abordem outros temas tão profundos quanto, sabe? Que a gente possa parar aqui depois e fazer uma análise do tipo, beleza, vimos um quadro de ausências paternas e maternas, e isso, de certo modo, entre aspas, foi resolvido, agora vai entrar um outro personagem com algum outro problema, porque cada, vamos dizer, mini arco, né, porque são conjuntos de episódios, tem o nome de um animal, né, possivelmente, eu não vi todos, se é alguns que eles consideram deuses, mas talvez a gente vai encontrar, né, em cada conjuntinho ali de episódios, novas dificuldades de novas pessoas, e isso que eu quero ver, porque isso me deixou muito curiosa, por conta da profundidade do que a gente já viu nesses 2 primeiros episódios. E aí que mora o segredo, a colher de chá do final do 2º episódio, quando o Araragi descobre que ele tá com o dobro do peso. Porque parece que, eu tive a impressão de que, beleza, ele agora que é esse amigo da Senju Gahara, ele ajudou ela a passar por esse processo, só que agora o peso dele dobrou. Significa que o quê? Ele tá carregando as dores dos outros também? Será que ele é o tipo de pessoa que ele é meio people pleaser? Aquela pessoa que costuma agradar mais os outros do que a si mesmo? E aí pode ser a deixa da gente começar a investigar o que vai acontecer com o Araragi. E aí, obviamente, talvez com outros personagens conjuntamente e tudo mais. Parece que vai ficar nesse ciclo, nesse ping-pong de cada um vai ter um problema a ser resolvido, e eu acho que isso vai ser bem interessante. Um comentário geral sobre esses 2 primeiros episódios e um pouco mais leve é que durante eu vendo todos os episódios, vocês adivinham qual anime eu lembrei? Menor ideia. Bunny Girl Senpai. Ah, não vi ainda. Bunny Girl é posterior, então talvez tenha sido um reflexo de conteúdos da época, mas a gente vai ter, é bem mais leve, mas ainda abordando assuntos profundos, um universo que os adolescentes têm uma síndrome da adolescência, que algo sobrenatural acontece com eles. A Bunny Girl, que dá o nome, ninguém vê ela. Ela era super famosa e ela se cansa disso. Aí as pessoas param de notar ela. Começa por, tipo, ela só sumir em multidões a ponto de sumir o registro escolar dela. Acabei com todo o spoiler do primeiro arco, mas acontece, né? E aí a gente vai acompanhando um cara que ele vai ajudando diversas garotas com suas síndromes da adolescência, que não refletiam necessariamente traumas, mas grandes dificuldades. Porque no começo você começa, eles estão descrevendo puberdade. Aí não, é a menina que some, uma que viaja no tempo, até a gente ver a própria síndrome do personagem principal, porque ele tem essa história que tá ali engessada, aliás, tá ali aparecendo de pano de fundo em todas as histórias. Então, tanto a light novel como o anime é posterior a Monogatari, então talvez seja esses assuntos sobre como a adolescência e sobrenatural, como essas 2 coisas dialogam ali na cultura japonesa, e que eu achei muito interessante, porque Bunny Girl Senpai é um desenho que todo mundo acha que é idiota, aí você vai ver e sai chorando, porque é isso. Então fica a indicação.
E o paralelo, pra quem não gosta de mistério, o terror tanto de Monogatari, tem uma coisa ali, comédia romântica. O ponto que eu ia trazer é que ele faz referências de outras obras no meio dele. E algumas vocês podem conhecer, outras não, né? Mas eu não vou lembrar de todos os detalhes. Mas tem um momento, pelo que eu lembro, que ele faz uma brincadeira com Fullmetal Alchemist, que ele brinca, né? Com alguma coisa de troca equivalente. Tem ali, né, tipo, brincadeiras com outros animes, né, com outras obras, assim, que é uma coisa que eu quero ver se eles vão continuar nos outros episódios, porque eram momentos que, quando eu pegava a referência, era aquele meme. Ah, entendi a referência. E caía na risada, né? Então, mesmo que ele tenha toda essa profundidade que a gente discutiu, ele não é sério o tempo todo, ele é divertido, né? Eu acho que isso é legal da gente pontuar, pra quem tá assistindo com spoilers, mas não conhece ainda, né? Tá ouvindo a gente aí? Então, tem esse ponto. Ele não é sério o tempo todo, ele tem suas variações, mas ele é engraçado por muitos momentos, assim. Eu dei muita risada. Pô, essa questão da adolescência que a Ana mencionou, me lembrou também outro anime que eu recomendo todo mundo pra ver sempre, que é sobre adolescência, que é Sonny Boy. Que saiu, se não me engano, no final de 2021. E é um dos melhores animes que eu já vi, assim, de verdade. Porque também trata de um aspecto da puberdade, das crises da adolescência, também de uma maneira muito sobrenatural. Pra quem não sabe, um resumo rápido. Tem vários alunos numa escola e cada um com as suas questões. E, de repente, a escola é transportada para um vácuo, para um vazio do nada. E eles descobrem que os alunos têm poderes. Os alunos têm habilidades muito estranhas. Isso são, obviamente, só representações das ansiedades que eles têm, né? E aí, de repente, a escola para numa ilha deserta. E aí, pô, a gente deve ter passado por aquela geração de seriados de jovens em situações catastróficas, tipo Ilha Rá-Tim-Bum, Voo 93 com o Corbin Blue, então, assim... É 93? Cara, Voo 23, Voo 93, alguma coisa assim. Acho que Resgate Voo 29. 29, obrigado. Voo 93 é o voo da United Airlines que bateu no Pentágono, desculpa. É outro número. Esquece. Mas eu vejo que tem muito dessa temática dos jovens tentarem se descobrir, e eu acho que deve ser uma angústia muito grande. Porque não é à toa que muito anime, a grande maioria, se passa em colegial. Porque é uma fase muito complicada. Pra adolescência e tal, e obviamente que depois do colegial, muitas pessoas no Japão, às vezes nem vão fazer faculdade, já vão direto pro trabalho. Então acaba sendo muito o momento de você se conhecer, de você sonhar. Colocando um contraste, por exemplo, manhwas coreanos têm o hábito de fazerem esse cenário com jovens na faculdade. Porque eles têm mais essa possibilidade de translado entre da escola e a faculdade. Porque lá eles fazem essa mesma reflexão tal, e agora mais adultos e tal. Vocês vão perceber que é um tema bem comum e bem, obviamente, distinto entre essas duas culturas. Então, fica aí minha recomendação também. De novo, a gente, inclusive, tem aqui episódio no Kanshou sobre Sonny Boy, que a gente trouxe um colega nosso também. Virou quadro de indicação de anime de adolescência, mas só pra fechar, eu lembrei de um muito bom, que acho que é de entre 2010 e 2015, Angel Beats. Bom, hein? Bonzão. Chorei horrores. É totalmente sobre como as questões adolescentes refletem naqueles que não têm o tempo de realizar seus sonhos. Vou pôr assim pra não pegar spoiler quem for ver. Mas eu acho que então, só pra amarrar com o episódio, a gente finge que tem foco. A gente observar se a adolescência vai ser um fator decisivo ou não. Porque a história da Sanjo não é só sobre isso, mas eles estão no colégio, o colégio é muito forte. Vamos estar aqui nessa sala de aula durante muito tempo, vendo adolescentes sofrer. Não bastasse a adolescência nossa mesmo. Muito bem, senhoras e senhores, está na hora do melhor quadro da podosfera da internet brasileira. Aquele que é pesadão, o Kanshou do Bilhão. Começamos bem, já vamos ter aqui uns 15 trocadilhos diferentes nessa temporada. É isso aí, meus amigos, estamos de volta, a 8ª temporada do Kanshou, significa que as coisas permanecem, às vezes, como sempre, né? Estamos aqui de novo com mais perguntas para, enfim, amedrontar nossas convidadas. A Ana, Lu e a Tibi estão aqui, então, disputando por 1 bilhão de obrigados, que é, infelizmente, o que o nosso programa consegue oferecer, nessa disputa maravilhosa. E a gente segue, então, para a primeira pergunta, que vai para Ana. Você tem o direito agora, como você está começando, você pode escolher a questão fácil, se você vai querer a número 1 ou a número 2. É por causa do nome com A, porque é tipo meu trauma escolar esse.
Não é por ordem A de alfabética. aleatório. É por ordem Entendeu? de maldade minha. Ok, tudo bem. Então, era a primeira. Pergunta número 1. Valendo um pontinho. Qual é o peso sobrenatural da Senjogahara? Letra A, 10 quilos. Letra B, 2 quilos. Ou letra C, 5 quilos? 2? Errada a resposta. 2 quilos é leve até demais. A Senjogahara estava pesando 5 quilos depois de se envolver aí com o caranguejo maligno. Uhul, comecei bem. Começamos bem. Começamos com o pé na cova. Vamos ver então aí se você, Tibi, tem a chance de acertar no mesmo terreno que a Ana errou, que é a questão fácil de número 2, valendo um pontinho. Qual é o peso sobrenatural do Aragiri no final do anime? Alternativa A, 100 quilos. Alternativa B, 80 quilos. Ou alternativa C, 70 quilos. Ela quer ser o 6. Alternativa. Eu ia falar, a sua eu sabia, a minha você sabia. Isso acontece sempre. Não sei, deixa eu ver. Vou chutar. Alternativa A, correta resposta. 100 quilos é aí o que o Aragiri chega no final do episódio, quando ele dizia que pesava apenas 55, mas a balança acusou ali. Pois é, o maluco tá em bulk, hein? E tá crescendo aqui o quê? Além do Araragi, atenção nesse programa. Vamos para nossas questões médias valendo 2 pontos agora. Ana, você vai escolher a número 3 ou a número 4? A número 3, eu vou sempre pegar os ímpares. Tudo bem. A Carol fazia isso na nossa temporada passada, tá? Não foi a melhor escolha dela, eu diria, mas cada um. Cada um. Número 3, valendo 2 pontos. Em que dia se inicia o anime? Letra A, 5 de março. Letra B, 8 de maio. Ou letra C, 6 de junho? 8 de maio. Correta resposta! Já passou, já tivemos a primeira ultrapassada com os 2 pontos iniciais da Ana. Felipe, vamos para a próxima. Muito bem, Tibi. Sua vez aí, pergunta média número 4, valendo também 2 pontos. Vamos ver se você reparou bem aí no anime, que a pergunta é a seguinte. Quantos ien custa o secador de cabelo que aparece no anúncio logo antes da Senjogahara secar as suas madeixas? Alternativa A, 400 ien, B, 260 ien ou C, 180 ien. E isso é médio. É médio, é bem médio. Se eu não me engano, era 180 ien. 180, tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Boa! É sorte de principiante. Vamos lá, então, para as questões difíceis. Aqui a gente vai ver como que vai ser o tom do resto da temporada. Ana, número 5, número 6? 5. Valendo 3 pontos agora para as questões difíceis. A número 5 diz o seguinte: quanto mede, em média, um caranguejo gigante japonês de pata a pata, sua largura? Letra A, 3,8 metros. Letra B, 2,5 metros. Ou letra C, 1,7 metros. 1,7? 1,7 é só um pouquinho menor do que eu, porque na verdade esses caranguejos são enormes e eles medem quase 4 metros. 3,8, letra A. Inclusive, essa era uma das informações que não estava explícita, né, nos textos que aparecem, mas o caranguejo em questão foi citado na aparição do caranguejo. Era desculpa pra já ter informação. Já usar o Wikipédia. O Wikipédia é amigo do Caixa do Bilhão. Exato. Mas Ai, não meu que Deus. isso fosse justificativa ou não pra vocês, né? Eu ouvi Exato. outras questões dos bilhões. Por mencionar caranguejo, eu posso esperar qualquer informação científica sobre caranguejos. Vamos ver então. Esperar, Chibi. Vamos ver Não, então, eu Tibi. tô vendo que aqui a situação é hard, entendeu? Vou ter que estudar muito mais os próximos episódios. Mas pensa, você vai sair com muito conhecimento inútil que você não adquiriria em outros cantos da internet. Exato. Ah, isso com certeza. Vai ser ótimas discussões. Mas aí a questão de número 6, então, Tibi, valendo 3 pontos, vamos ver se você acerta, que é sobre a Golden Week. A Golden Week é a semana de feriados nacionais do Japão, que costuma ocorrer em alternativa A, final de abril, B, final de dezembro, ou C, no começo de janeiro. No começo de janeiro. Final de abril é a resposta correta. Droga! Eu sempre confundo. Eu sei que tem um feriado no começo de janeiro, que toma vários dias, né? Mas a Golden Week é no final de abril. Pô, mas eles mal tiram ano novo, não é? Tipo, mano, dia 2 já tá na labuta. Bom, aqui também, mas lá é pior. Escragiário também aqui. Eu também.
A isso. gente que vive aqui no chicote. Não tô entendendo a diferença. Felipe, diz pra nós, então, como ficou o placar de hoje, da primeira noite. Nosso placar de hoje é o seguinte: na primeira edição do Kanshou do Bilhão, da nossa 8ª temporada do Kanshou, temos aí Tibi liderando com 3 pontos contra 2 pontos de Ana. Já temos aí uma liderança, mas tá muito no começo ainda, né? Nós sabemos aí, pelo histórico do Kanshou do Bilhão, que a gente costuma roubar, quer dizer, equilibrar bem, né, a disputa. E vamos ver aí o que essa temporada nos aguarda. O nome dele é Felipe. Aluno de 3º ano, boas notas, charme do clube de atletismo. Ele veio de transferência externa semestre passado. Disse que os pais viajam muito a trabalho. Mas, por baixo daquela carinha de aluno metido, se esconde um segredo tenebroso. O Felipe é um vampiro. Acha que eu tô maluco? Que eu tô criando teorias da conspiração sem sentido? Pois bem, quando eu revelar a verdade, a sua vida irá mudar por completo. E a sua perspectiva da realidade nunca mais será a mesma. Siga o meu podcast Kanshou em todas as redes sociais em @KanshouPodcast e tente não se assustar com a verdade. Este podcast foi editado por Nate Claymore.